5.3.4 O golpe de 1964. As eleições presidenciais de 1960 colocaram no poder Jânio Quadros, que prometeu varrer a corrupção do país. No contexto internacional, a Revolução Cubana representava um sopro de esperança, um projeto político que combatia as injustiças sociais e o poder econômico do imperialismo estadunidense na América Latina, ao mesmo tempo em que acirrava o debate político no Brasil entre os conservadores e os reformistas. O governo Jânio Quadros, que tentando agradar a todos, proibia o desfile das misses de biquíni e condecorava Che Guevara. Em agosto de 1961, Jânio Quadros renunciou, numa chantagem política em que pretendia voltar com plenos poderes, sabendo que o seu vice não era benquisto pelos setores conservadores da sociedade e estava fora do país, na China. Entretanto, o Congresso aceitou a sua renúncia, dando início a uma crise política na qual os militares só não tomaram o poder porque houve a campanha da legalidade, liderada pelo governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que conclamava o povo a lutar para que o vice-presidente João Goulart assumisse a presidência, cumprindo a lei. Depois de muita mobilização popular e ordem da junta militar para os pilotos da base aérea de Canoas bombardearem o Palácio Piratini, o que só não ocorreu graças à heróica resistência de alguns sargentos, tenentes e oficiais que esvaziaram os pneus dos aviões, impedindo-os de decolarem e assim evitaram a morte de centenas de pessoas. Além disso, houve a divisão do exército entre legalistas e golpistas, o que impediu o golpe militar e possibilitou a João Goulart assumir a presidência, mesmo dentro dos limites de um sistema parlamentarista organizado às pressas para aplacar a crise política. Dois projetos de nação já estavam em disputa há alguns anos e suas contradições eclodiram de forma mais forte durante a crise política vivida no Brasil, principalmente em 1963 e nos primeiros meses de 1964. O projeto do governo e dos setores populares que pretendiam uma industrialização nacional com reformas de base e o outro projeto, defendido pela classe conservadora, empresários, monopólios estrangeiros e pelos militares, que previa a expansão capitalista a partir de um processo de internacionalização da economia. Moelec, 2011, página 245. O governador Leonel Brizola, cunhado do presidente João Goulart, encampou duas empresas estrangeiras que controlavam dois setores estratégicos para o desenvolvimento nacional, a energia e as telecomunicações. Em 1959, nacionalizou a empresa estadunidense Bond & Share, que detinha o monopólio do fornecimento de energia elétrica para o Rio Grande do Sul, mas recusava-se a expandir a rede. Então ocorriam apagões constantemente. Em 1962 foi a vez da International Telephone and Telegraph Corporation, ITT, ser nacionalizada, gerando reclamações do governo Kennedy ao governo Goulart. Aliás, diante das manifestações populares lideradas pelos sindicatos, por meio do Comando Geral dos Trabalhadores, CGT, as ligas camponesas que reivindicavam a reforma agrária e os estudantes, liderados pela União Nacional dos Estudantes, UNE, que exigiam a reforma universitária. O governo João Goulart apresentou propostas de reformas de base para desenvolver social e economicamente o país. A sociedade estava mobilizada em busca de mudanças, na perspectiva de construir um país mais justo e desenvolvido. Ao mesmo tempo, setores conservadores acusavam o presidente de querer fazer o Brasil uma república sindicalista, jogando-o nos braços do comunismo.
A lei que limitava a remessa de lucros das empresas multinacionais para suas matrizes no exterior, estabelecendo um percentual que deveria ser investido no Brasil, foi o elemento determinante para o fim do governo João Goulart, levando os militares a darem o golpe que tentaram em 1961. Foram anos de preparação. Institutos e organizações financiadas pelos Estados Unidos, pela CIA, mobilizações lideradas pelos setores mais conservadores da Igreja Católica, com as suas marchas da família com Deus pela liberdade, até culminar no golpe em março de 1964. Em Gravataí, o perfil da grande maioria da sociedade gravataiense, tradicional e conservadora, era literalmente de caráter anticomunista. Moilec, 2011, página 249. A prova disso é que, em dezembro de 1963, foi realizado, em frente à Igreja Matriz, um comício em favor de um golpe militar que reuniu as grandes lideranças políticas da cidade, dos mais diversos partidos e contou com grande presença da população. Moilec, 2011, página 249. Acreditando ser necessário diante do caos instalado no país naquelas circunstâncias, sendo necessário uma contra-revolução para preservar a nação. Moilec, 2011, página 249. Ingenuamente, o povo esperava que, após os militares colocarem as coisas nos seus devidos lugares, devolveriam o poder aos civis. Moilec, 2011, página 249. Como sabemos, o poder seduz e corrompe, e quem prova do seu gostinho precisa ter firmeza democrática e republicana para aceitar a vontade popular expressa nas urnas, o que não ocorreu naquela longa noite de obscurantismo que se abateu sobre o país. João Goulart e o 13º salário. Instituído em 1962 pelo presidente João Goulart, o 13º salário causou alvoroço nos meios empresariais. Alguns diziam que pagar mais um salário ao ano quebraria as empresas. Goulart já estava acostumado com aquela choradeira da burguesia. Afinal, quando foi ministro do Trabalho no último governo de Getúlio Vargas, ouviu a mesma gritaria dos patrões quando dobrou o valor do salário mínimo, e nem por isso o Brasil quebrou. No caso do 13º, ele já era para ter sido incorporado na Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT, em 1943, quando Vargas era presidente, mas por pressão da burguesia ficou de fora. Inclusive, alguns trabalhadores acabam por engrossar o coro dos patrões ao afirmarem que, se os salários fossem melhores, não haveria necessidade de um 13º salário. Entretanto, mesmo com os salários sendo melhores, o 13º é uma questão de justiça matemática. Em outros países, os salários são pagos semanalmente. No Brasil, são pagos mensalmente. Portanto, quem recebe por semana ganha 4 semanas a mais por ano do que quem recebe por mês. Faça as contas. Claro que essa diferença vai para os cofres da burguesia. Portanto, o que o presidente João Goulart corajosamente fez foi corrigir uma injustiça feita pela burguesia brasileira.